Ultimamente, anda se discutindo muito sobre como nós devemos seguir a ciência. Fala-se que devemos desconfiar de frases acientíficas e confiar no que a ciência tem a dizer sobre o mundo. Só que assim, o que é ciência, afinal de contas? O que torna uma pessoa um cientista? A gente precisa primeiro, para poder responder essas perguntas, voltar ao momento da história em que a ciência começa. Isto é, no Renascimento. No momento em que as pessoas passam a tentar fazer um resgate da cultura grega. O Renascimento é uma busca e um retorno aos princípios gregos da liberdade, da expressão, da racionalidade e da beleza. Nisso, a gente tem que entender que eles estavam num contexto de Idade Média. A Idade Média, em primeiro lugar, nós temos que retirar a ideia de que Idade Média é Idade das Trevas. Não! Isso veio depois dos renascentistas e até depois dos renascentistas que diziam é um tempo sem ciência. Claro, a ciência ainda não tinha sido inventada. Então é claro que não vai ter ciência. Mas dizer que na Idade Média não houve a evolução do conhecimento é um absurdo, de uma ignorância enorme. Houve avanços na Idade Média da arquitetura, da pintura, da escultura, da filosofia. E nas áreas que hoje nós consideramos as ciências naturais, não. Por que isso? É simples. Porque na Idade Média existia uma sacralidade do corpo e da natureza. Se o corpo é sagrado, eu não posso fazer experimento com ele. O cara morreu, o corpo morto não pode ser dissecado, não pode ser aberto, porque ali ainda existe uma questão divina. Existe algo misterioso, existe um distanciamento do mundo terreno para a dimensão deste corpo. E aí as pessoas também não buscavam dissecar por terem este respeito. O mesmo acontecia com a natureza. Tu não pode explorar a natureza como tu bem entender. Utilizar os animais como tu bem entender. Eles fazem parte da criação divina e devem ser tratados como tal. Ah, mas tu vai matar a vaca para comer. Claro, isso sim, tu tranquilo, porque é para tua sobrevivência e sobrevivência de outras pessoas. Mas tu não pode investigar esses elementos de forma tocante, tocar e explorar e desfazer, como a ciência faz, porque tudo era meio era sagrado. O fato da Terra ser ou não o centro do universo não vem muito ao caso, apesar de que eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. Porque durante o período medieval, era a Igreja Católica uma das entidades que mais cuidava dos livros antigos. Pensa, o negócio foi escrito em papel, pergaminho, couro. É muito fácil de destruir isso. Não tinha imprensa. Para tu fazer um novo livro, tu tinha que copiar e escrever à mão. O tempo que demorava para fazer um novo livro. E tu podia muito bem ser assaltado, saqueado, o teu monastério podia se pegar fogo. A tua casa podia pegar fogo e já era esse livro. A igreja também fez um grande trabalho e um esforço de tentar preservar o que tinha por aí. E o Index, que é os livros proibidos, existiram. Mas olha que curioso, muitos livros que foram postos no Index também eram armazenados em bibliotecas do Vaticano. Então eles diziam, não leia esse livro, eu posso ler. Ou, não leia esse livro, mas eu não vou queimar ele. Eu vou guardar, porque eu sei que algo aqui é importante. Dito isso, entra Nicolau Copérnico. Ele era muito amigo, e é importante constar isso, do Papa da época, o Leão X. O Copérnico aproveita
que estava acontecendo uma ruptura com a noção sagrada do mundo. Alguns filósofos anteriores, muito próximos, chegaram e disseram: chega, a natureza não é sagrada. O que isso significa? Eu posso explorar a natureza e destruir ela da forma como eu bem entendo. Começa uma nova forma de eu observar o mundo. Antes, os filósofos da época tentavam olhar o mundo na sua totalidade. Agora eu não vou olhar o mundo de cima, eu vou olhar o mundo de baixo. Eu quero ver as coisas muito de perto, para ver como é que elas funcionam de verdade. Com isso, ele vai propor um modelo heliocêntrico que vai basicamente dizer que a Terra não é o centro do universo, e sim o Sol. E deu. Não muda muita coisa ali. Amigo do Papa, as ideias deles começam a se disseminar facilmente. Só um tempo depois, com a morte do Papa Leão X, que os livros do Copérnico entram no índex, por serem considerados blasfemos. Com essas ideias do Copérnico em alta, o pessoal da época começa bom, agora eu vou querer estudar. Existe uma ânsia por entender o mundo. Todo mundo tem, e agora tu tem uma nova forma de fazer isso. E aí chega um cara chamado Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele vai observar a natureza e ele vai fazer um simples argumento e vai dizer: bom, nós acreditamos que o universo é finito. Isto é, ele termina. Ele vai chegar no momento e vai terminar. Mas vamos fazer o seguinte: se o universo é uma caixa, está dentro de uma caixa, quando eu chegar na borda, isso significa que para a caixa existir é necessário ela estar dentro de alguma coisa. Então existe algo fora dessa caixa. Bom, mas aí tu vai me dizer, bom, o universo é ilimitado, é que o universo ele compreende a caixa maior. Tá, mas tu vai chegar na borda da caixa maior. E assim, infinitamente. O Giordano Bruno vai propor o infinito e vai dizer: o universo deve ser infinito, porque não faz sentido ter uma barreira, uma parede, algo ali. É claro que naquela época dizer isso era um absurdo. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus é a maior de todas as coisas. Se o universo é infinito, ou ele é do mesmo tamanho que Deus, logo o universo é igual a Deus, e isso não pode, ou o universo é maior do que Deus, e aí Deus não é a maior de todas as coisas. É claro que as pessoas da época não aceitaram isso, nem os acadêmicos, ridicularizavam o Giordano Bruno, até que ele foi pego pelo Tribunal da Inquisição, e durante o seu julgamento disseram: olha, cara, então tu vai dizer que tu não negar as tuas ideias, senão a gente te queima na fogueira. E ele disse: não, jamais abrirei mão das minhas ideias. O universo é infinito, vocês que são cegos, vocês que são limitados. E ele é queimado na fogueira. Porém, as suas ideias chegam num outro cara, que é o personagem principal do surgimento da ciência, chamado de Galileu Galilei. Ele vai observar o mundo e dizer: a forma como os filósofos descrevem o mundo é muito abstrata. As pessoas ficam discordando e nunca chegam a lugar nenhum. Logo, o universo não deve ser descrito em palavras. Ele deve ser descrito em números. Ele vai dizer: o universo pode ser descrito e compreendido apenas através da matemática. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem não entende matemática não pode fazer ciência. Porque pensa comigo assim: liberdade é um conceito que as pessoas discordam. E filósofos discordam. Amor, mais ainda. Tu vai chegar lá e vai dizer, uma pessoa vai dizer: ah,
amor é perseverar, resistir. Outra vai dizer, não, amor é uma atração biológica sexual. O outro vai dizer, não, amor é compartilhar a vida, amor é beleza, etc. Olha quantas interpretações que tem. Agora, 1 mais 1 é 2. E acabou. Se alguém chega para mim e diz, não, 1 mais 1 igual a 14, a 11, seja lá o que for, ele está louco, ele é um insano, ele é burro, ele não sabe do que está falando. Ou seja, se tu é incapaz de entender fórmulas matemáticas, se tu é incapaz de fazer matemática, tu, pro Galileu, é incapaz de fazer ciência. A matemática e as linguagens, o português, por que elas são tão importantes? Por isso. Se tu não entende ela, tu não entende mais nada para a ciência. Tudo se explica de fórmulas matemáticas. E aí tu vai dizer, mas cara, eu vim aqui porque tu era professor de filosofia, meu. Eu vim aqui para tu dizer que matemática não serve para nada. E eu vou te dizer, cara, se tu não sabe matemática, esquece aprender filosofia. O Galileu vai dizer, não, todo o universo funciona na forma de uma máquina. É um mecanicismo. E tudo se junta e se conecta como um relógio. Todas as leis da física, todos os fenômenos, eles são interconectados de forma perfeita, numa perfeita harmonia. Tudo que eu preciso fazer é estudar. E é ali que entra essa ciência, essa busca por desmontar o relógio e olhar as pequenas partes para ver como é que ele funciona. E descrevê-lo de forma matemática. Para isso, eu vou precisar de ferramentas. Então, a ciência, ela vai necessitar de instrumentos que me permitam observar coisas cada vez menores ou mais distantes. O Galileu vai utilizar do telescópio para observar os astros. E ele, por essa observação, vai perceber duas coisas. Primeiro, o Giordano Bruno estava certo. Segunda, de fato, a Terra gira em torno do Sol. Só que se o Giordano Bruno está certo, não existe centro do universo mais. Nós estamos perdidos nesse cosmos. Mas como ele chega nessa conclusão? Porque o método da ciência novo, o novo método científico, ele vai partir do pressuposto de observação de coisas particulares no mundo e delas definir leis. Eu vou sair do particular e vou ir para o universal. Isso vai se chamar método indutivo. Quando o Galileu Galilei chega e diz, olha, vamos fazer método indutivo e o universo é infinito e a Terra gira em torno do Sol, isso é pego como uma ofensa. Ele vai para o Tribunal da Inquisição e os caras dizem, olha Galileu, mesma coisa que o Giordano Bruno. Ou tu diz que tu estava errado e nega todas as tuas teorias, ou a gente queima na fogueira. O Galileu disse, olha, eu não quero ser queimado na fogueira, então eu estava errado. E ele vai ser proibido de escrever sobre o método científico e tudo mais. Ele só poderá falar das duas formas de se conhecer. Se tu vai querer falar do modelo heliocêntrico, tu tem que falar do modelo em que a Terra é centro do universo também. E aí ele vai escrever um livro em que ele vai defender, novamente, que o universo é infinito e o Sol, a Terra gira em torno do Sol. Ele volta para o Tribunal da Inquisição, os caras dizem, olha, agora tu tá ferrado. Ele diz, não, eu renego toda a minha teoria novamente. Ele vai em praça pública e diz, eu estava errado. E ele não é queimado na fogueira, dizendo que estava errado, abrindo mão de todas as suas teorias. E ele vai ser preso em casa, escreve mais alguns livros sobre método científico, e é assim que acaba a história dele. Existem grandes homens que de fato não morreriam por suas ideias. Mas isso também não os torna menos
grandiosos. A ciência começa, então, como um estudo explorativo do mundo e da natureza que deve ser descrito em modelos matemáticos. E assim, e com isso, poderemos avançar cada vez mais o conhecimento. Mas isso, e o desenvolver da ciência e todas essas coisas, ficarão para um próximo vídeo. Até lá!